No último episódio, BR contou como Maru e Kiriko enfrentaram um monstro aquático e salvaram a embarcação após usar de várias aproveitar de Seguindo o objetivo, eles acabam enfrentando um urso e quase conseguem uma nova membro para a party. Agora seguem caminho para uma tal facção imortal. No paraíso, Tokio e Kuko descobriram que são bebês após cometer invasão. Tokio desconfia que tem a mesma doença que levou Taru a infelizmente se encontrar com o puro osso de Billy Mandy. Em um sonho, Tokio se encontra com uma aparição de Asura, que lhe fez ter uma crise existencial. Será que Tokio superará essa doença e crise existencial? O que é essa facção imortal? Será que esse quebra-cabeça tem mais peças do que BR acredita? Será que BR é um rico que faz análises? Descubra neste episódio de Apocalipse Celeste. Pois bem, por gerações foi perpetuada a arte da fala. E qual o melhor lugar para conversar, interagir e conhecer pessoas novas? Quer dizer, tirando as que você já conhece? Exatamente, o Discord. Um lugar de pura imaginação. E com imaginação eu quero dizer RPGs de mesa. E também casamento com bonecos virtuais. Olha, eu não sei muito bem o que a modalidade funciona, mas é um dos entretenimentos. Não me culpa. Mas esse lugar também é conhecido como o server do BR, ou Triskelion. Sim, você pode entrar nele hoje mesmo. E adivinha só, é de graça. Afinal, quem não gosta de alguma coisa de graça, né? Afinal, tudo de graça é sempre melhor. E é isso, é um lugar muito legal. Agora, acabou? É isso? Vocês podem me devolver meu cachorro? Vocês podem... Não, calma. O acordar vocês iam devolver meu cachorro. Pode... quer mestre? E vamos começar com o nosso episódio 7, que começa com a Maru e a Nechan fazendo uma placa. Isso tudo era para atrair a Fundação Imortal e conseguir contato com eles. Então eles fazem uma placa dizendo que matam comedores de homens e monstros e ficam esperando, até que uns homens veem eles e falam com um tal doutor que tá operando alguma coisa cheia de máquinas. Ele abre a cortina com a mão enxergada de sangue e fala que é para trazer os dois. Eles levam eles para baixo, chegando numa instalação cheia de pessoas. E chegando lá, eles falam com uma pessoa. E aí a Nechan quer saber se aqui é a Fundação Imortal e eles querem saber sobre ela. E aí ela fala, se você quer sobre o nosso tratamento, saiba que não são tratamentos normais. E aí eles vão conversando até que eles descobrem que na verdade ali não é a Fundação Imortal, ali é uma outra fundação que é oposta à Fundação Imortal. Enfim, lá explicam que eles são opostos à Fundação Imortal por um motivo. E a mulher, dona do local, mostra que a perna dela não é uma perna normal, uma perna feita de metal. E ela diz que a Fundação Imortal sequestra os seus pacientes para fazer experimentos humanos, removendo partes do corpo e colocando peças de metal no lugar. E aí, ela diz que, se vocês suspeitam, ela disse que viu, enquanto estava saindo do seu leito, ela viu um local por trás das cortinas, um ser humano totalmente amputado, sem pernas, sem braços, sem nada, num estado que seria impossível alguém sobreviver, porém estava vivo, cheia de máquinas. E aí, quando ela fez contato visual com essa criatura, ela disse: "Me deixem morrer." E bom, vendo isso, Maru e Nechan decidem ajudar. Eles fecham um contrato ali dizendo que iam matar, porque além desse bicho, parece que tem Hirokos debaixo do porão deles. Então eles vão tomar um banho pro dia de amanhã, e o Maru diz que a Nechan não tá normal, que ela tá muito agitada, ela tá voltando a ser o Haruki. E a Nechan fala que não, ela sai ali toda sem roupa mesmo, aí o Maru fica à toa a noite inteira pensando em besteira, tanto que eles dormem em um quarto muito apertado. E aí no dia seguinte o plano era fácil, e eles iam fazer um protesto enquanto eles iam entrar pelos fundos por um agente infiltrado que tinha na Fundação Imortal. E quando chegam lá, o Maru diz que ele tava sentindo algo estranho desde o início. Pra ele, parecia estranho tudo isso, eles estavam sendo enganados desde da água 100% potável.
E se na verdade isso aqui só fosse uma emboscada pra usar eles de experimento? E a Netia começa a desconfiar até que ela acha um casulo de um Hiruko. Então eles começam a matar os Hiruko um por um até que eles acham um gigantesco. E quando a Netia começa a olhar pra ele, ela percebe que tem Hiruko surgindo por toda parte, que pegam ela e o Maru. E aí começam a arrancar o braço dela, uma parte do pé. E a Netia vê que por mais que ela tire, nada funciona. Começa a perder o ar. E aí, ela acorda dessa ilusão com o Maru beijando ela. Aí descobre que aquele Hiruko tem o poder de fazer a ilusão nas pessoas. E depois de matar todos eles até ficam meio brigados, porque quando a Netia tava em apuros, ela chamou pelo Robin, não pelo Maru. E enfim. E aí, quando estão todos mortos, chega um homem. Um homem com uma pistola, olha pro Hiruko e fala: então, ele tá morto. E aí eles olham pra Maru e Nichan e fala: eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês matem mais um. E a Nichan pergunta se que ela precisa conversar com o Sami. E ele diz: eu sou o Zami. E aí que acaba o 7º episódio. O 8º episódio começa com a rebelião. Eles estão lá protestando até que um membro da rebelião joga uma pedra nos guardas da ponte, que acabam se revoltando e jogando uma outra pedra, fazendo assim que a líder da rebelião acaba caindo e batendo a cabeça e morrendo. Bom, eu tenho uma teoria que ela só desmaiou, mas enfim. Isso faz a rebelião ficar revoltada e o sublíder então planeja. Eles vão fazer uma revolta e matar todos e vingar a sua líder. Enquanto isso, o Maru e a Nechan estão indo com o Sami. O Sami mostra ser um cara que só fazia próteses pros outros e todos são bem gratos. Pessoas que perderam mãos e pernas por causa da calamidade. E bom, o Sami chega naquele mesmo local que foi mostrado pela líder do culto no flashback dela. E lá tá a pessoa que tá viva somente por objetos. O Maru então fala: você quer que ela morra? Por que não desliga os aparelhos? E aí o Sami fala que se ele desligasse, ela ia virar um monstro. Então a Nisha percebe que, peraí, os Hiruko são humanos? E o Sami explica que sim, Hiruko são humanos que são mortos pela doença. E essa doença se espalha pelos membros, e se você quer evitar, você tem que cortar esses membros fora. Mas não adianta só cortar, porque eles vão apenas nascer de novo, até a pessoa se descontrolar e virar um Hiruko de vez. Por isso ele vive cortando os membros dessa pessoa dia após dia. E quando ela não consegue mais viver pelos membros cortados, as máquinas suprimem a vida humana dela. Mas ele quer que isso acabe, ele quer que ela morra como uma humana. E o Maru pergunta qual é o desejo dela. E aí ele fala que ela pode se comunicar por um tablet e ouvir eles por um outro aparelho. E a Oshio, que é o nome escrito no tablet, diz que ela quer ver o céu por uma última vez. Então eles vão se organizando para tirar os aparelhos e levar ela para ver o céu e assim poder realizar o seu último desejo. Enquanto isso, a rebelião está se organizando. Eles invadem pelo mesmo lugar, até matando o espião que fazia parte do próprio culto deles, e vão invadir no local completamente. E assim chega a parte. A Oshio vê o céu. Aquele céu lindo que fazia tempo que ela não via. Ela se sente feliz e sinaliza pro Sami que pode começar. O Maru hesitante coloca a mão sobre o corpo dela e começa a adentrar dentro do corpo dela. E aí chegando até seu nuca. E bem hesitante, não querendo tirar a vida de um ser humano, ele respira fundo. E enquanto isso, a Oshio olha para o Sami uma última vez, com os olhos lacrimejando. E assim o Maru esmaga o núcleo dela, o que faz ela ter uma morte indolor. E bom, o Sami tá lá triste, falando que ele... era mais fácil ter deixado ela virar um monstro de uma vez.
Só acabei fazendo ela sofrer ainda mais. Merda. Mas aí a Nechan vê uma coisa enquanto o Maru tava ali se lamentando. Mostra pro Maru e aí mostra pro Samir. Era mensagens que ela escreveu quando ela tava prestes a morrer. Ela agradece o Samir por ter prolongado a vida humana dela. E ela fala que ela agradece também por ele ter dado o olho dele pra ela. E que ela ama muito ele. Isso faz o Samir e todos caírem em lágrimas. E bom, continua agora, a rebelião invade o prédio inteiro, então todos que moravam lá dentro perder o seu lar por causa daquela rebelião. E aí o Samir quer que eles protejam ele e o povo para poder ir para um novo local. E a Nechan vai perguntar pros membros do culto do Samir se eles sabem sobre o Doutor ou o Robin. E eles falam que sabem sobre o Robin, que ele era um tal de Doutor Inazaki e era um homem que estava determinado a não deixar ninguém morrer. A Nechan fica feliz e o Maru fica um pouco com ciúmes. O Sami, ele tá em cima de um prédio, falando que precisava de um tempo pra enterrar a Elcio. E assim, ele olha pra ela, olha pra um bottom que é muito parecido com o símbolo do raio Kiruko, dá um beijo na testa dela. Enquanto isso, um corvo olha pra eles. Ele pega a arma, aponta pra cabeça e vai de arrasta pra cima. Ele dando um fim à própria vida, todos podem ouvir o barulho do tiro. O Maru e a Nechan chegam lá, eles muito indignados, chorando, perguntando por que ele fez isso. E o Maru está muito bravo. Por quê? Eu sou diferente do Robin. Do Usami. As minhas mãos. As minhas mãos só trazem morte. A Nechan fala que não. Suas mãos não trazem morte. Se não fosse por ela, muitos comedores de homem teriam matado mais inocentes. E assim vai acabando o episódio, mas não com outras duas cenas. Uma era aquele líder do culto dizendo que finalmente ele vai trazer uma nova ordem para esse mundo destruído, uma nova cultura, agora que ele tem um prédio cheio de geradores de energia. E uma outra cena é a Mimihime estando numa caverna escura, com medo. Ela diz que ali é um lugar muito apavorante, mas de repente chega uma luz junto com uma pessoa atrás. Elas apertam a mão e ela fala que agora não é mais assustador. E aí, junto com esse final meio integrante, que eu tenho várias teorias sobre isso, talvez um vídeo shorts depois, é aqui que termina o 8º episódio. E no nosso episódio 9 a gente começa com o Conan lembrando um pouco do Asura, que além de ter um corpo esquisito, ele possuía poderes diversos, como curar pessoas e poder usar uma energia estranha. Até que certo dia, o Asura aparece no quarto do Conan e misteriosamente as câmeras param de funcionar. Ele avisa pro Conan que ele sabe agora por que ele nasceu, qual foi o motivo, e agora ele tem que ir embora. E aí ele desaparece. E aí o Conan começa a perseguir o Asura, usando uma habilidade estranha que ele tem de ver através de paredes, e acha ele. O Asura levanta voo, começa a se enforcar. O Conan tenta puxar ele, mas acaba caindo e o Asura salva ele. E aí o Asura fala que ele precisa achar alguém que ame. Aí o Conan fala, mas eu amo você, Asura. Ele fala, não, uma pessoa que você ame de verdade, um sentimento especial. E aí o Asura vai de arrasta pra cima e é mostrado como Tokio conheceu o Conan e é passado pra gente de agora. Com o Conan ali com o Tokio na cama e ele tendo mau pressentimento. E bom, continuando no paraíso, é mostrado agora que a diretora vai passar o cargo dela para uma sucessora e vai aumentar o level dela para level 4. E aí um cientista fica indignado, porque ela? E aí uns caras falam que provavelmente ele que seria
o próximo diretor, mas teve essa mudança drástica. E é cortado pro Tokio falando com uma mulher. Essa mulher fala que o Tokio tá bem, só precisa evitar correr e tomar vento gelado. Então naquela reunião é dada uma revelação pra gente que na verdade o Tokio tá grávida. E aí logo é dado o aviso pros amigos dele que eles não verão o Tokio por um tempo. E pra piorar, ninguém sabe quem é o pai. Mas enfim, agora vamos pro lado do apocalipse, onde o Maru e a Nechan estão andando, falando que já sabem qual é o próximo objetivo. O Sami tinha um broche que parecia com o raio Kiriko, então eles vão seguir esses símbolos indo em direção onde a cidade onde o Sami morava. Só que indo lá em direção, acontece um terremoto, eles vão até um prédio que desabou pra saquear e pedir ajuda pra saber o caminho pra casa do Sami. E lá eles encontram um homem esquisito. E bom, eles perguntam pra esse homem se ele sabe alguma coisa sobre o Robin, o médico e o símbolo e a palavra paraíso. E aí esse homem pede um momento, ele estaciona a van dele de frente pra um prédio. E aí ele pega uma placa dizendo que talvez ele saiba, mas ele precisa contar umas histórias pra ir lembrando. E pra isso ele precisa ser pago por isso. Eles pagam, ele fala boa noite e começa a contar uma história. Que existem muitos motivos de porque ainda não foi descoberto por que aconteceu esse apocalipse com a humanidade. Fica óbvio que por causa de várias explosões, terremotos, doenças e alterações no clima, é quase impossível achar a causa concreta. E para isso existem 3 teorias. Que um meteoro caiu na Terra e deu nisso. A segunda foi alienígenas, e a maior prova disso são os comedores de homem. E a terceira é que aconteceu uma guerra que no Japão teve uma explosão nuclear, que muitos testemunharam. E bom, ele não fala nada sobre as informações que eles queriam, então ele paga novamente. E aí ele conta uma história que ele vivenciou. Há um tempo atrás, durante 10 anos, começando quando ele tinha 12, ele morava numa escola que tinha muros. Porém, ela foi detonada e lá virou uma base de algumas mulheres de 20 a 40 anos. Porém, quando aparecia um homem, elas matavam, mas em raras exceções, quando eles eram bonitos e atraentes e saudáveis, elas pegavam eles e colocavam dentro do prédio. E eles serviam para trabalho braçal e principalmente para praticar coito com elas e continuar tendo a vida. Se fosse uma mulher, o bebê, ele ia ficar com elas, mas se fosse um homem ia ser morto. E todo dia um grupo de 2 mulheres chamava ele, e uma acabou ficando grávida, e infelizmente era um homem. Então ele decidiu fugir com as 2, porém só ele conseguiu escapar porque alguém avisou eles que ele estava fugindo. E depois, nesse dia, ele foi lá e viu que as 2 mulheres estavam mortas, mas o bebê desapareceu. E o Maru quer muito saber o que aconteceu com o bebê. Só que a Nechan vai lá, esfrega o braço dele que tinha uma marca de número 11 e mostra que era falsa. E aí afugenta ele. E fala que porque ele queria estacionar uma van numa rua vazia. Não faz sentido. E aí mostra que ele estava tentando esconder a placa de uma fundação Takahara, que tinha o símbolo do raio Kiriko. Então, entrando lá e dando uma inspecionada, ela descobre que era um orfanato, um curso e também uma escola que abrigava várias pessoas. E ela não entende por que isso funcionava assim. Mas agora ela tem um objetivo, ela descobre que tem outros endereços de Takahara. E talvez indo lá ela possa descobrir o tal paraíso. Então, assim, com o objetivo deles traçados, eles decidem procurar um lugar pra dormir pra no dia seguinte continuar a aventura. E é assim que o 9º episódio acaba. Esses 3 episódios foram muito legais e emocionantes e trouxeram bastante teoria. E aí, qual é a sua? Deixa aí nos comentários. Então é isso. É esse o vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa um like se gostou. Valeu, falou e fui!